Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e esse realmente vai valer a pena, mulheres. O assunto do Mulher e Vida é menopausa. Não adianta. Vai chegar para todas as mulheres. Não existe uma rota de fuga. Precisamos trilhar esse caminho da melhor maneira possível. E a pergunta que se faz é: como? Será que é possível? Quem vai responder todas essas perguntas e falar sobre este assunto é a minha convidada, ginecologista, a doutora Joelle Leripio, expert no assunto. Vai deixar a gente, nós mulheres, mais tranquilas. Doutora Joelle, eu estou muito feliz que você está aqui no Mulher e Vida para falar deste assunto que atinge todas as mulheres, né? Não existe uma rota de fuga, é isso mesmo. Não existe, não existe. E não chegar na menopausa é a pior das nossas opções, né? O melhor é a gente chegar, apesar de ela não ser muito fácil. Doutora Joelle, a menopausa é a última menstruação da mulher, certo? Certo, perfeito. Eu fiz um estudo aí no seu canal, no YouTube, maravilhoso. O Instagram da doutora Joelle está aqui também, assim, com dicas, informações preciosas. Antes da gente chegar na última menstruação, na menopausa, a gente passa pelo climatério, que são os sintomas desagradáveis que a gente vai falar aqui. Tô certa? Vai me corrigindo, por favor. Na realidade, o climatério é tudo, todas as alterações hormonais que iniciam um pouco antes dessa última menstruação, que é a menopausa, e a gente tem o climatério pré-menopausa e o climatério pós-menopausa. Só que o climatério pós-menopausa a gente acaba chamando de menopausa, né? Mas menopausa, por definição, é o nome dessa última menstruação. E climatério é tudo que acontece na volta. E esse tudo que acontece, que essas situações mais desagradáveis, humor, depressão, aumento de peso, falta de libido, ressecamento vaginal, que mais? Na realidade, o climatério começa com alterações que as mulheres às vezes não se dão conta, Juliana, que é o climatério. As primeiras alterações são alterações relacionadas à baixa do primeiro hormônio que é o que se altera pelo climatério menopausa, que é a progesterona. Então, os primeiros sintomas ainda não estão relacionados com o calorão, com a baixa da libido, com o ressecamento vaginal. Os primeiros sintomas, a mulher acha que é porque está cansada, acha que é porque está estressada ou está deprimida por outro motivo. São a alteração do sono. O sono no climatério começa a perder qualidade e a gente começa a ter uma dificuldade de manutenção desse sono. Então, se pega no sono fácil e acorda durante a madrugada, podendo ou não ter dificuldade de voltar a dormir. Alteração de memória, alteração de concentração e foco, né? Tem uma expressão que chama que é o brain fog, que é uma névoa mental, que começa a tu tá falando, não te dá mais conta do que tu estava falando, esquece, apaga, falta a palavra, né? Tipo, eu vou pegar os meus, e aí não vem óculos, né? São a evocação da memória fica mais difícil, a gente lembra bem do passado, mas não fixa bem o presente. E aí começam os outros sintomas quando baixam os dois hormônios. A falta da libido, a baixa do estradiol pode dar os fogachos, pode dar um sintoma durante a madrugada que assusta muito, que nem sempre a mulher sente o calorão, mas é uma palpitação, o coração bate mais forte, dá uma sensação de aperto no peito, uma sensação de angústia muito grande. Muitas mulheres vão parar no pronto-socorro achando que estão tendo um infarto, e já é um sintoma do climatério menopausa. E as alterações de humor, né? A gente tende a ficar mais deprimida, com menos alegria de viver. Não é só uma depressão daquela que doença, depressão maior, mas é uma perda de ver as cores da vida. Eu escuto muita paciente chegando assim, doutora, não me reconheço mais, não sou eu, está mudando muita coisa. Isso tudo pode chegar antes dos 40 anos, Pode. né?
Pode. A menopausa antes dos 40 anos, a última menstruação antes dos 40 anos, ela é considerada precoce. Mas o climatério pode ser um pouco antes dos 40 e não ser precoce. Por quê? Porque a gente começa esse processo de climatério uns 5 anos antes da última menstruação. Então, por exemplo, se a mulher tem 42 anos e para de menstruar com 42, lá nos 37 já começou alguma coisa dessa alteração. Então, ela está com climatério antes dos 40 anos. Aquela sensação que é meio relacionada com o climatério, que não tem a ver com os calores, no entanto, a pele, né? A pele dessa mulher, começa a ver que a tua pele não tem mais a mesma firmeza, que o cabelo não tem mais o mesmo viço, que a unha tá mais quebradiça. Então, é um processo que envolve todo o corpo, né? Fora as partes que a gente só vê em exames, Julia. Perfeito. E hoje a parte boa é que a mulher consegue ter mais informações, né? Antes parecia um tabu, nossas mães, nossas avós, a gente nem sabe quando que entrou na menopausa ou se teve alguma coisa. E hoje a gente dizia, parei de menstruar com mais ou menos tal idade. Eu me lembro que eu perguntei para minha avó, a avó disse que tinha sido perto dos 50, a minha mãe eu sei que foi próximo dos 50 também, mas tem quem nem sabe o histórico da mãe, porque tinham, conforme a educação mais rígida dessa família, as mulheres nem falavam em menstruação, dirá parada de menstruação, dirá falar em menopausa, né? Exatamente. Então, mesmo a gente tendo todas as informações, lendo, com esse boom de informação que a gente tem, ainda é assustador, né? Uma palavra, menopausa, assusta a mulher. Parece assim que a vida vai acabar, e envergonha. parece que a mulher não... Exato. E aí, como é que a gente mantém esse equilíbrio já depois dos 40, sentindo esses sintomas todos? Opa, começar a se observar, né? Como é que a gente tem esse equilíbrio para ter uma vida tranquila? Primeiro, eu acho que tudo é informação. A gente tem que entender que a menopausa não é só para outra, a menopausa é para nós também, né? E entender que é um processo natural do envelhecimento feminino, mas ele não é um processo limitante. Então, assim, envelhecer estamos todos os dias, né? Todo dia a gente acorda um dia mais velho do que estava antes, isso é inevitável. E se a gente sabe que esse é um processo inevitável na nossa vida, quanto antes a gente começar a aprender sobre o assunto, quanto antes começar a entender o que acontece com o nosso corpo, mais fácil é fazer algumas mudanças no nosso dia a dia, que ao chegar o processo de climatério e menopausa, isso vai trazer um benefício para que o corpo não sinta tanto. Ou mulheres que já estão nessa vida de pós-menopausa, também pode se beneficiar entendendo melhor o que aconteceu com o seu corpo e por que houve tantas essas mudanças e o que ela pode fazer a respeito disso. Porque o tratamento não é único exclusivamente passa um hormôniozinho e vai para casa. Não. O processo do climatério e da menopausa, ele é todo o corpo, a gente diz, ele é sistêmico. Então, a gente precisa entender que como tudo no envelhecimento, tem muito a ver como a gente cuida do nosso corpo com o passar do tempo. É o estilo de vida da pessoa. De vida. O estilo de vida é responsável por 60% da qualidade do nosso corpo. Eu escrevi um livro agora, está sendo lançado, já está em pré-venda, que é bem básico, né? É para quem não tem tempo de ver a rede social, ele explica esse processo de climatério e menopausa e explica o que pode ser feito tanto para as mulheres que podem fazer reposição hormonal quanto para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Porque eu acredito que a informação é a porta de entrada para que a gente consiga ter um climatério e uma menopausa menos transformador para o lado ruim da nossa vida, porque ela transforma, sem dúvida nenhuma, ela transforma. Cabe a nós lidar com isso e fazer com que a transformação seja boa. Uhum. E assim, mesmo a gente tendo todas essas informações, e hoje as mulheres estão se cuidando mais, o estilo de vida também está melhor. A mulher está fazendo exercício, comendo bem, mesmo com todo o estilo de vida adequado, ela também vai passar por esses sintomas desagradáveis. A menopausa, ela acontece porque os nossos ovários deixam de ter folículos, eles terminam a vida deles, ou retiram os ovários dessa mulher, ou ele vai parar naturalmente de existir. E ao contrário, Ju,
eu concordo em parte com o que tu disse. Eu concordo que sim, a mulher que está se cuidando, ela vai ter o diferente. Mas, infelizmente, a mulher não está mais cuidadosa, a mulher não está mais adepta ao estilo de vida. Os dados, as estatísticas no nosso país é de um envelhecimento com chegada da obesidade muito precoce, muito antes do período de climatério e menopausa, certo? A mulher já está, a partir dos 30 anos, a gente tem 60% da população com sobrepeso ou obesidade, e isso vai se agravando conforme a gente vai segmentando a faixa etária dessa mulher. Quanto mais velha, não idosa, né? Assim, 30, 35, 40, quanto maior a idade, maior a porcentagem de obesidade nesse grupo, porque é cumulativo. Então, assim, mais eu acredito que o trabalho em cima dessa mudança de mentalidade, de que eu posso comer tudo, eu posso fazer tudo, que eu não vou pagar essa conta, tem que ser feita. Porque a comparação é com essa mulher que tu descreveu aí. Aquela mulher que vem, sim, cuidando do seu estilo de vida e como ela passa por esse período. E aquela mulher que não cuida do seu estilo de vida e o que ela passa. E a gente não tem que pensar só no sintoma ruim, não só no calorão, a gente tem que pensar na qualidade do envelhecimento como um todo. Né? A gente sabe que a obesidade hoje é o maior fator de risco para câncer de mama. De todos os fatores de risco, a obesidade hoje é o maior fator de risco. Então, uma mulher que já chega com uma obesidade muito grande vai ter um limitante na hora de oferecer uma terapia de reposição hormonal para essa mulher, porque vai ter um risco aumentado para essa mulher. Então, a gente tem que entender esse processo para entender, opa, eu tenho que parar agora, né? Eu tenho que começar agora a me preparar para o que vem aí pela frente. E aí, fala-se da reposição hormonal, e também assusta muitas mulheres, né? Tem medo, enfim. Qual é o benefício da reposição hormonal e serve para todas? Primeiro, quando a gente fala em reposição hormonal, no meu Instagram eu falo muito isso, Juliana. Quando a gente falar em reposição hormonal, a primeira coisa que tem que ser perguntada é de que hormônio estamos falando? Estamos falando de hormônios isomoleculares ou bioidênticos ou estamos falando daqueles outros hormônios que eram usados lá há 20, 30 anos? Que dose está sendo dada para essa mulher? Porque a gente sabe que o hormônio sendo utilizado na dose fisiológica, que a gente diz naquela dose que parou de ser produzida e a gente põe só aquela dose, ele tem um efeito. Agora, o mesmo hormônio, mesmo sendo um bom hormônio dado numa dose alta, ele vai ter efeitos ruins. Então, qual hormônio estamos falando? Que dose esse hormônio está sendo administrado e por que via esse hormônio está sendo administrado? Como assim? Por exemplo, o estradiol. O estradiol é um hormônio que é o nosso carro-chefe na terapia de reposição hormonal, só que o ideal é que ele seja reposto na forma do estradiol bioidêntico, numa dose de até 2 miligramas e por via transdérmica, porque o uso do estradiol por via oral aumenta a pressão, aumenta o risco de trombose, ele altera perfil da insulina, perfil dos triglicerídeos, então a gente tem essas dificuldades. Então, é preciso pensar nisso, dose, via de administração e qual hormônio estamos falando. Uhum. Porque fala-se muito da reposição hormonal, tem gente usando com outros fins, né? Mulheres usando como o chip da beleza. Mas aí não é reposição. Isso que eu falo muito no meu Instagram. Isso, a gente tem que diferenciar, exatamente. Isso. Mas as pessoas não sabem, é isso que a gente tem que trazer mesmo. Reposição, o que é repor? É tu colocar algo que já existia e não existe mais. Então, meu ovário não produz mais estradiol e progesterona. Eu vou repor estradiol e progesterona na dose que meu ovário produzia. Isso é terapia de reposição hormonal. Terapias hormonais são terapias que usam hormônios para outros fins que não a reposição. Estética, aí são usados o próprio chip da beleza, os esteroides anabolizantes, né, também são utilizados para ganho de massa, diminuição de gordura. Às vezes se associa até hormônios de tireoide para quem não tem nada de doença na tireoide para ajudar em emagrecimento. Só que aí é aquilo, tu tá fazendo o objetivo
não é a terapia de reposição hormonal. Não é o objetivo que, pelo menos eu trabalho, que é aumentar o tempo de vida e a qualidade de vida da mulher. Porque a gente sabe que tem hormônios que, usados para a parte da estética, pioram o perfil do colesterol, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de trombose. Então, a diferença entre terapias hormonais, qualquer coisa que use hormônio para um fim que não seja reposição, é uma coisa. Outra coisa é terapia de reposição hormonal para tratamento dos sintomas do climatério e menopausa. Perfeito. Existe alguma mulher que não pode fazer a reposição hormonal? Sim, sim, existe isso. E uma coisa que eu defendo muito é obedecer esses critérios de contraindicações. Né? Foram feitos baseados em estudos de muito, muito tempo, onde se observou que existem grupos de mulheres que não se beneficiam da terapia de reposição hormonal, não porque não melhora os sintomas, mas porque eu abrevio a vida delas. Por exemplo, uma mulher que já teve câncer de mama, não importa há quanto tempo, não importa o tipo de câncer, não importa se ele era bem pequenininho, essa mulher não pode fazer terapia de reposição hormonal, mesmo que os receptores sejam negativos, nem de estradiol, nem de progesterona, nem de testosterona. Né? Outra contraindicação absoluta, a mulher que já teve infarto ou mulher que já teve AVC. Essas mulheres não podem fazer terapia de reposição hormonal. A mulher que teve trombose, ela precisa ser estudada para ver se ela tem alguma variante genética que seja predisponente à trombose. Se ela for portadora de variante genética, mesmo que tenha sido há muito tempo a trombose dela, hoje a gente não faz a terapia de reposição hormonal. Esse é um dado, mudou. Isso eu peguei agora, mês passado eu estava no Congresso Mundial de Menopausa em Lisboa. É um plus, né? Porque não se fazia muito esses testes genéticos, então se fazia muito tempo da trombose, até se dava reposição hormonal transdérmica. Hoje não, a gente só vai dar se essa mulher não tem uma mutação que predispõe ao risco genético dela, ao risco de trombose dela, e que vai aumentar a chance de ela fazer uma nova trombose, e aí pode fazer uma embolia, e aí pode ter um AVC ou ter um infarto pela terapia de reposição hormonal. Existe uma coisa chamada janela de oportunidade, ou seja, existe um período no qual entrar com a terapia de reposição lhe traz mais benefícios do que riscos. E é bem estabelecida essa janela. Quanto antes nós entramos com a terapia de reposição hormonal do climatério, melhor são os resultados em relação aos benefícios disso. Então, começou a ter as primeiras alterações, a gente já começa a ir colocando as doses fisiológicas dos hormônios. Se passou 10 anos da última menstruação e essa mulher não usou hormônio nenhum, essa mulher não está mais dentro da janela. Já se sabe que após 10 anos existe uma alteração nos vasos, que se a gente colocar o hormônio, a gente tem mais risco de ela ter um infarto do que de nós protegermos o infarto. Porque a terapia de reposição hormonal no início, ela protege de doenças cardiovasculares. Mas se a gente coloca depois do fim da janela de oportunidade, ela facilita doenças cardiovasculares por alterações que o corpo vai tendo nesse período que ficou sem o hormônio. A janela de oportunidade também termina aos 60 anos. O que significa isso? Se a última menstruação foi 55 anos, ela não vai ser até os 65, vai ser até os 60. Porque sabe-se que a grande maioria das mulheres aos 60 anos já tem algum grau de alteração em nível vascular, que ao colocar a terapia de reposição hormonal para ela que não vinha fazendo a terapia de reposição hormonal, eu vou ter mais risco de ela ter um evento cardiovascular do que eu vou proteger. Então, esses detalhes precisam ser bem obedecidos, digamos, para que a gente consiga fazer a terapia de reposição hormonal que seja uma forma de cuidar da mulher, de aumentar a sua expectativa de vida e de protegê-la de doenças degenerativas que vêm com a falta hormonal, e não de acelerar o seu processo de envelhecimento e causar um dano que seria um infarto ou um AVC. Perfeito. E aí, para quem não pode fazer, essas mulheres que não podem fazer a reposição, qual é a outra alternativa para ela conseguir viver? Para as duas, tanto as que podem quanto as que não podem, eu trabalho muito o estilo de vida das pacientes, né? Eu tento dar o exemplo todo dia de manhã cedinho, eu já fui hoje cedo fazer
meu exercício, porque não tem como chegar no climatério e menopausa e a gente não fazer exercício no mínimo 5 vezes por semana. Sim, 5 vezes por semana. Não tem. O processo de envelhecimento é muito acelerado e o exercício ajuda a diminuir esse ritmo em função de substâncias que o músculo produz. Então, o exercício é fundamental, tanto para que faz quanto para que não faz. Mas para que não faz, principalmente aquela que teve câncer de mama e que está usando medicações antiestrogênicas ainda, o exercício físico se torna imperativo. E a gente usa muito suplementação. Se faz uma dosagens hormonais de vitaminas nessa mulher, se vê o que a gente precisa colocar. Eu preciso ver a saúde intestinal, porque não adianta eu encher ela de vitamina e ela está com uma desbiose, que são aquelas alterações da flora intestinal que não entra nada. Ela enche de vitamina, mas não absorve nada. Então, eu tenho que ver a saúde intestinal dessa mulher. E também fitoterápico, né? A gente tem muito fitoterápico, muito nutracêutico, que vão me ajudar no controle dos sinais e dos sintomas. Perfeito, perfeito. E aí a pergunta é a seguinte: a gente tem como retardar a menopausa? Existe isso? Até eu fiz um vídeo há pouco tempo disso. A nossa menopausa, ou seja, quando nossos ovários vão parar de funcionar, é determinado geneticamente. Né? Quando a gente nasce com o número certo de óvulos, já tem lá, não é que nem os homens que vão fazendo todo mês os seus espermatozoides, e pelaquela contagem a gente, essa aí vai até os 52, essa até os 50, está determinado geneticamente. Tudo que a gente faz na vida, que nem eu sempre brigo, tudo que a gente faz na vida é para morrer antes e é para antecipar a menopausa, porque assim, a gente nasce com uma idade né, destinada geneticamente mais ou menos 100, 101 anos, só que aí a criatura vai lá, fuma, fica obesa, é sedentária, se estressa até não poder mais. Do 101 já veio para 60. Então, a mesma coisa, climatério e menopausa. Existem fatores que aceleram a morte desses folículos, e aí tu terias uma reserva que poderia ir até 50 e poucos anos, e a tua reserva acaba com 45, com 40, certo? Que é isso? O fumo pelas substâncias que tem no cigarro, ele tem uma toxicidade muito grande para os folículos. Quem fez quimioterapia, a quimioterapia, ao tratar do câncer, né, que essa pessoa possa vir a ter tido, não importa em que lugar do corpo, esse quimioterápico, ele passou pelos ovários também. Então, ele pode acelerar o processo de envelhecimento desse ovário, trazer uma menopausa mais precoce. Retirada de um ou dos dois ovários, obviamente, vai acelerar a menopausa, e o estilo de vida não saudável, né? Sabe-se que mulheres que fazem exercício físico de forma regular, não atletas não entram nisso, porque atleta é hiper, né? Tudo que é hiper também é ruim para os ovários. Mulheres que tiveram uma vida de exercício, de alimentação mais saudável, elas vão mais do que quem tem uma vida sem tanto cuidado no estilo de vida. Ótimo. A gente sempre fala aqui, né? Aí eu queria entrar no estresse, o fator estresse. A gente passou por 2 anos, né, de pandemia, onde o estresse aflorou, né? E vários outros sintomas negativos, assim. Tem alguma relação com esse período, assim? Você já percebeu isso? Piorou? O estresse como cuidar disso? Porque às vezes a pessoa entrou nesse momento, né, desses 2 anos e ainda não conseguiu sair desse estresse, dessa depressão, dessa angústia. E aí, como é que a gente faz? Não é nem questão de eu achar, ele está bem estabelecido como uma alteração física que acelera todo o envelhecimento, inclusive o da pele, né? Tu é uma pessoa que passa por um luto muito grande, perdeu alguém muito querido, tu vê o envelhecimento dessa pessoa num tempo de 1 ano, né? Como se tivesse passado 3, 4 anos, pelo derretimento da pele. Por quê? Porque o cortisol é um hormônio, que é o hormônio do estresse, que tem uma ação muito negativa sobre o colágeno.
E ele também tem uma ação negativa sobre uma ação sobre outros hormônios que acaba sendo negativa para o período hormonal de climatério e menopausa. O estresse muito alto, ele altera a liberação dos comandantes lá no cérebro que fazem o ovário funcionar. O cortisol muito alto vai me alterar a insulina, né? Ele aumenta a insulina, e aumentando a insulina, eu aumento a chance de fazer uma resistência aos açúcares, e esse excesso de açúcar no sangue também é muito ruim. Fora que o cortisol, o hormônio alto, altera a dopamina, serotonina, que são aquelas substâncias do cérebro que têm relação com o bem-estar, que vão levando à depressão. Então, a melhor coisa a se fazer é identificar o grau de estresse que essa pessoa está. Ela pode estar com estresse 1, 2, 3 ou 4. Quando chegou no grau 4, ela já não tem mais o cortisol alto, ela já está com o cortisol extremamente baixo. E aí eu tenho que fazer essa glândula da suprarrenal voltar a funcionar. Então, eu tenho que identificar o grau do estresse para ver como a gente vai tratar. E entender que às vezes a mulher está tão estressada, está tão deprimida, que não adianta dizer, vai fazer exercício, vai não sei. Não, ela não vai conseguir nesse primeiro momento. Eu tenho que trabalhar com ela a melhora da sensação de bem-estar e combinar com ela, assim que tu estiver conseguindo sair da cama, olhar para a rua e conseguir sair, aí nós vamos começar o trabalho de colocar o exercício. Né? Entender a limitação que essa pessoa pode estar passando, primeiro fazer o tratamento, às vezes a gente precisa de tratamento medicamentoso, não só com fitoterápico, para tirar essa pessoa dessa situação, mas essa pessoa precisa entender que ela vai ter que ser proativa nesse processo, né? É que afeta, na verdade, afeta toda a família, né? A mulher ali, mas afeta todos, tudo, né? Tudo. Muda o humor, muda a autoestima também, eu queria falar, já que ganho de peso, né? E o que muda quando a mulher procura o profissional de verdade, começa a fazer a reposição? Vamos falar agora da parte boa, né? Que existe solução. O ganho de peso, eu só vou falar ali do ganho de peso que você falou, o ganho de peso está relacionado, a baixa do estradiol diminui em 30% o nosso gasto basal, ou seja, aquilo que normalmente se gasta para estar viva, o estradiol faz diminuir, por isso que há um aumento do depósito de gordura abdominal, mais do que em outra parte do corpo, e realmente um ganho de peso considerável, de até 10%, né, num período de curto espaço de tempo. Há um ano tem mulheres que ganham 10% de peso, que não é pouco. Isso gera um problema de autoestima, porque por ela estar se sentindo gorda, mas também porque ela está um pouco deprimida. Né? Se somam as coisas, Juliana. Não é, eu tô gorda, vou ficar deprimida. Não. Uma coisa é que antes da menopausa, que saco, tô gorda, tô deprimida. Não, ali ela ganhou peso, só que ela também está com um ressecamento íntimo, só que também ela não está dormindo direito, só que também os neurotransmissores dela estão tirando a beleza e ela está se dando conta de um envelhecimento que está chegando, né? Se sentindo menos atrativo para o parceiro, para a parceira. É um processo que acontece numa fase de vida que a gente vai para aí. Eu já passei da metade da minha vida. Então, não é tão simples a gente achar que vai ser só dar um hormônio, né? Por isso que eu acredito que quando essa mulher procura um profissional treinado em trabalhar com climatério e menopausa, ela realmente tem um resultado. Porque, às vezes, ela vai num médico que só dá o hormônio para ela e vai para casa. Mas a gente não é só essa falta desse hormônio. A gente tem que trabalhar todo esse resto, esse reforço no comportamento e na nossa autoestima de que é mais uma etapa que nós estamos passando e que nós não perdemos valor por estarmos dentro ou fora da menopausa, né? Eu tenho uma camiseta que eu dou para as pacientes, e atrás tem o meu Instagram que fala em menopausa, porque tem, e um personal trainer mandou me dizer era até uma colega, a minha paciente, que era se na próxima vez que eu fizesse as camisetas eu tirasse menopausa. E ela veio me dizer, quem sabe tu tira isso? Agora eu vou botar desse tamanho. Por quê? Porque eu não quero que a minha paciente tenha vergonha de estar na menopausa. Muito pelo contrário. Eu quero que ela diga, eu estou passando nesse processo, me aguentem um pouquinho,
estou tentando melhorar, e esse apoio da pessoal, das amigas da academia, das amigas do trabalho, da própria família, vai fazer com que ela consiga entender que ela tem o seu espaço no mundo, independente de estar na menopausa ou não estar na menopausa. Mas é complicado, eu não deixo minha paciente ter vergonha que está na menopausa. Do mesmo jeito que eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu estou na menopausa, que eu faço terapia de reposição hormonal, que ficou um pouco mais flácido o bumbum, que as coisas não são mais iguais, mas ao mesmo tempo vem uma maturidade com aquela coisa, opa, tá na hora de eu começar a cuidar mais de mim para aproveitar mais essa minha vida, porque um dia essa vida acaba. E a gente chega nessa coisa de encarar a finitude, né? Perfeito. Não teremos vergonha. Quanto tempo dura a menopausa? Existe assim? Até Deus chamar. Não acaba, né? Eu sempre brinco isso que eu disse, até Deus chamar, é verdade, porque assim, é uma falência hormonal. Teus ovários, né, não vão mais funcionar. Ou tu tirou eles, ou eles pararam. Nenhum ovário volta a funcionar. Aquela gestação que aconteceu numa artista famosa 5 anos depois da menopausa, gente, foi fecundação in vitro, não foi uma gestação natural. Nenhuma mulher volta a ovular 5 anos depois da menopausa, com 55 anos. Aquilo eu acredito que aconteceu, ser dito que foi natural, em função do que o anúncio da gestação foi fazendo propaganda de um teste de gravidez. Então, teve uma parte de mercado comercial ali. Então, fiquem muito tranquilas. Não tem como engravidar 5 anos depois da menopausa. E fiquem muito tristes também, porque o ovário não vai ressuscitar. Não tem como. Uma vez que a gente entrou na menopausa, o nosso corpo, para o resto da vida, não vai mais produzir esses hormônios. É como tirar a tireoide e querer que volte a funcionar. Não vai mais funcionar. Então, a gente entrou na menopausa, a menopausa pelo resto da vida. O que acontece é uma transformação dos sintomas. Aquela paciente que tem mais esquecimento, até ela pode aumentar o risco de ter demência, a gente não pode esquecer. Então, a gente vai tendo uma transformação. Aquela mulher que teve muito calorão, ela às vezes diminui a intensidade desse fogacho, até pela uma distribuição de gordura que acontece no corpo, que tem a ver com a amenização desse sintoma, mas essa mulher que teve muito fogacho, ela tem mais risco de infarto, ela tem mais risco de demência também. Aquela mulher que tinha dor articular nesse começo, às vezes ela já nem tem mais tanta dor articular, mas ela está aumentando o seu risco de osteoartrose, osteoartrite, e osteopenia para osteoporose. Então, os sintomas, eles modificam e vai se instalando um aumento de risco em cada sistema do desenvolvimento da doença degenerativa relativa a isso. Mas sabendo disso também já é um bom sinal, porque a gente pode trabalhar diretamente nisso, né? Exatamente. Mais calorão, então vou cuidar do meu coração. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Entender que é um processo que não tem cura, mas tem como a gente trabalhar para que não se instalem as doenças degenerativas resultantes dele. Lembrando que o estilo de vida é responsável por 60% da qualidade do nosso envelhecimento. Então, a gente tem um poder muito grande sobre a qualidade do nosso envelhecimento. Mas tem que entender o que fazer e, às vezes, precisa estar bem assessorada. E o hormônio ou os suplementos são aí também para o resto da vida? A terapia de reposição hormonal, hoje, ela é oferecida à paciente enquanto a gente tiver mais benefícios do que riscos. Não existe aquilo, em 5 anos se para. Ou chegou nos 65 anos, se para. Não. A gente vai avaliando ano a ano. Se alguma coisa acontece nesse intervalo de tempo que encaixe ela numa contraindicação, ela tem que parar. Por exemplo, o paciente não tinha nada e eu tive um caso assim, e começou a ter problema de visão em um olho. Aí deixa eu ver, vamos fazer uma avaliação com o oftalmo pediu um neuro, ela tinha feito um pequeno AVC. O problema de visão dela foi um pequeno AVC. Essa paciente, a gente interrompeu a terapia de reposição hormonal porque ela entrou no critério de exclusão, que era a história de AVC ou infarto, com 56 anos. Então, essa paciente era jovem. Ou essa paciente está mais tempo e aparece uma lesão na mama, a gente vai investigar uma lesão pré-maligna ou até uma lesão maligna. Essa lesão
essa paciente tem que interromper a terapia de reposição hormonal. Mas se essa paciente está indo bem, não está com osteoporose, não tem artrose, está com uma boa massa muscular, está com a cabeça funcionando a 1000, se cuida um monte, mais um ano para ela. Ano que vem vamos ver de novo, mais um ano para ela. E assim a gente vai indo. Ai, doutora Jo, muita informação, né? Para a gente encerrar, eu queria falar de qualidade de vida no total, saúde da mulher mesmo, sabe? Deixar as dicas aqui de como passar por esse processo lindamente. E qualidade de vida, o envelhecer bem, a mulher envelhecer bem. O que você diria? Muito importante as suas falas. A gente tem pilares de um bom envelhecimento, né? E às vezes até para ter o pilar a gente precisa ter um esforço. Primeiro, a primeira pergunta da minha consulta, como tu está dormindo? Porque o sono é um dos principais pilares de um bom envelhecimento. Uma pessoa que não dorme bem, né, uma mulher que não dorme bem, pode ser secundária às alterações hormonais da menopausa, mas não importa, ela não está dormindo bem, ela vai ter alteração no cortisol, na grelina, que é o hormônio da fome, ela vai ter mais fome, ela vai ter toda uma bagunça no humor, na libido, na irritabilidade, tudo. Então, o sono é muito fundamental. Sono, alimentação. É preciso entender que a gente não pode comer tudo que tem pela frente, que a gente tem que ser mais seletiva. Não estou dizendo para passar fome, não, mas a gente tem que lembrar que tem que comer muitas verduras sempre que possível, usar fontes orgânicas. Dá para ter no apartamento um canteirinho e botar uma hortinha ali, né? Colher de vez em quando umas folhinhas ali. A alimentação que tenha proteína. A proteína a gente absorve menos com o passar do tempo e ela é fundamental para diminuir a perda de massa muscular, que tem a ver com a qualidade do envelhecimento. Então, sono, uma alimentação equilibrada, que não deixe para trás as proteínas e legumes e verduras, certo? É muito bom. De preferência, tirando o máximo possível leite não, açúcar, álcool e farinhas brancas. E as pessoas que têm algum grau de intolerância à lactose, realmente retirar o leite, não é, vou tomar uma enziminha. Não, teu corpo já disse, não é mais para ti, não é mais para mim, ponto. Vamos saber trabalhar sem isso. Controle do nível de estresse. O estresse é algo que termina com, mesmo nas mulheres jovens, abaixo de 30 anos, já faz uma bagunça. Imagina numa mulher que já está com uma falência hormonal próximo dos 50 anos. Então, esse controle do nível de estresse, e te digo por experiência própria, bagunça muito a vida da gente. Eu estou refazendo, porque para mim foi muito estressante esse último ano, por excesso de trabalho. Então, a gente diz, não, peraí, eu não tenho mais o gás para fazer isso, então eu tenho que respeitar o meu tempo. Isso é muito importante. Ter amigos, né? Ter uma rede social. Aquilo que eu falei de ter uma rede de apoio, de amigas que estejam na mesma fase que tu estás, que tenha essa socialização, faz com que a gente reforce algo dentro da nosso lugar no mundo, né? Então, a rede social é muito importante. E a espiritualidade, né? A espiritualidade é algo que hoje é considerado um dos pilares do envelhecimento. E fique aqui que espiritualidade não é religiosidade, né? Tem pessoas que têm na religião a sua espiritualidade, mas tem pessoas que não têm na religião, mas fazem sua meditação, têm o contato com a natureza, né, buscam fontes de energias positivas de acordo com suas crenças. E isso é bem importante. Perfeito, perfeito. Queria agradecer mais uma vez por tanta informação de qualidade. É isso que a gente precisa, né? Lembrando que o Instagram da doutora Joelle está aqui. Tem muita informação. E só agradecer mesmo que a gente consiga passar por esse caminho aí da melhor maneira possível, sempre. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Juliana.